Olá, família Cabine Secreta, tudo bom? Eu sou Jana Montenegro e eu tô aqui para falar de umas séries espanholas magníficas que estão todas disponíveis na Netflix que vão fazer você esquecer de Hollywood, ó, treinar seu espanhol nesse tempo de confinamento, de isolamento social. Enfim, na verdade é uma dica que eu vou dar para vocês pro resto da vida, porque sinceramente, mesmo que você não seja fluente em espanhol, você vai ver essas dicas que eu vou te dar aqui, ó, vai sair hablando espanhol. Vem comigo! Minha primeira dica é a série Merli, de 2013. Elas são 3 temporadas disponíveis na Netflix, são aproximadamente 40 episódios, mas calma, não se assuste, porque passa muito rapidinho. É uma série que vai fazer você refletir muito sobre o condicionamento humano, sobre as suas próprias inquietudes, porque conta a história de um professor de filosofia que vai dar aula numa escola nova e a série acompanha exatamente essas transformações que os ensinamentos filosóficos dele faz na vida dos alunos. É emocionante, vai fazer você refletir, vai fazer você rir, se apaixonar, enfim. Já é uma série um pouquinho antiguinha, né, 2015, mas como são 3 temporadas, acabou recentemente e ela é atemporal. Minha segunda dica é O Tempo Entre Costuras, que é uma série de apenas uma temporada disponível na Netflix, mas também é muito emocionante e conta a história de uma jovem, né? A Cira Quiroga, ela larga Madrid, onde ela vive, para ir atrás do grande amor da vida dela. Só que, como vocês podem imaginar, as coisas não acontecem da forma como ela queria, né? Então é uma história de superação, de se reinventar. São 17 episódios, ou seja, basicamente 2 temporadas aí, né? Mas é emocionante também e mostra também essa capacidade de superação das mulheres, né? Que o tempo todo, como a gente vê, tá tendo que correr atrás, né? Então fica uma dica aí muito legal para você se inspirar nessa história bem bonita que é a história da Cira Quiroga. Também dialogando com essa temática aí do tempo entre costuras, vem minha terceira dica, que é As Telefonistas. É uma história linda, 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 linda. É uma série também da Netflix, né? Tá disponível lá. São 5 temporadas, não se assustem, porque a história te cativa de uma forma que você não vai querer largar de ver. Ela começou em 2017, então, assim, começou disponível em 2017. Então a gente tem 5 temporadas. E eu acho tão bonitinho que a série em espanhol se chama Las Chicas del Cable. Olha que lindo! É pra praticar o espanhol, não é? Ah. Enfim, são 5 temporadas e conta a história muito bonita lá na década de 1920 de 4 amigas que entram pro trabalho, né? Enfim, começam a trabalhar e mostra esse choque cultural, esse choque entre mulheres e homens trabalhando e começando a ganhar esses direitos e como que isso foi sendo conquistado ali dia a dia, momento a momento, né? Ainda hoje, né? Enfim. Olha, mas é uma série que fala de sororidade, de superação, de reinvenção. É muito, 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 muito interessante mesmo, porque, como vocês podem ver, já se passaram quase 100 anos, né, dessa época e, tipo, estamos aí ainda lutando pelos direitos, enfim, direito trabalhista, direito das mulheres. Então, assim, é um tema que, embora tenha sido avançado muita coisa, a gente continua tendo que lutar. É uma série muito bonita, que fica a minha dica aqui e que também dialoga com a série que eu falei anteriormente, que é O Tempo Entre Costuras. Beleza? E agora falando de uma temática um pouco mais recente, trazendo mais para o mundo moderno, né? Temos Elite. Sim, ela estreou na dona Netflix em 2018, são apenas 3 temporadas. E eu posso dizer até que tipo, essas 3 temporadas elas encerram uma parte da história, deixa ali aberto uma possível 4 temporada que, ao que parece, vai ser confirmado. Mas assim, essas primeiras 3 temporadas encerram uma história. Então, assim, começa com uma história muito esquisita, na verdade, né? 3 alunos que estudavam numa escola pública e que o prédio meio que desmorona.
e aí o dono da construtora, tipo, pra ficar de boaça, assim, posar de bonzinho na história, convida 3 alunos dessa escola pública para estudar em Las Encinas, que é a escola de elite, assim, da galera rica, top, 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 top da Espanha. E esses 3 alunos entram nesse universo que é completamente diferente deles, né? É um universo onde você tem alunos soberbos, riquinhos, que não querem nada com a vida, que pouco se importam com as coisas. Então, se na primeira temporada você tem esse choque cultural, esse choque econômico e social entre os alunos, né? Ao mesmo tempo, um crime acontece e os alunos se envolvem nessa história. E aí a gente começa a ter uma história assim, mais uma pegada assim, meio rebeldes, meio Pretty Little Liars, meio Gossip Girls. Mas é espanhola e tem atores que participam também no elenco de La Casa de Papel e de Toy Boy. Então é tipo um Espanha verso aí que eu acho muito maneiro. E que assim, a sinopse, assim, falando, até parece meio bobinha, assim, mas você vai se cativando por essa série. E tem 3 personagens mulheres que são extremamente inteligentes e que roubam a cena nas 3 temporadas. Que é a Lucrécia, a Nádia e a Carla. Pra mim são as personagens favoritas e que eu gosto muito, principalmente dos diálogos, assim, tem um... Já na terceira temporada tem um diálogo entre a Lucrécia e a Nádia que é de partir o coração e ao mesmo tempo falar, nossa, é isso, amiga, vamos junta. Então fala de sororidade, fala de companheirismo, fala de contraste social, xenofobia, homofobia, enfim, todas as temáticas que participam do universo adolescente e jovem. Então fica uma dica aí, porque ela, além de tudo, ela é linda, é uma série que tipo enche os olhos, porque é muito glamurosa, muito rica, muito fina, é champanhe pra tudo que é lado, enfim faz você se sentir numa verdadeira festa em vez de se sentir numa escola. Então, fica a dica. E ainda nesse universo eu trago para vocês a série sensação desse início de 2020. Olha, eu confesso que eu não tive nenhuma dificuldade de assistir os 13 episódios de Toy Boy. É uma série, digamos, caliente. Nesse universo aí de 50 tons de cinza, porque conta exatamente uma história de garotos de programa, são strippers que ganham a vida dançando, tirando a roupa em Madrid. Não, minta, não é em Madrid. É numa cidade na Costa do Sol da Espanha. E, enfim, tá tudo muito bem, tudo muito bom, até que o Hugo acaba sendo envolvido e acusado de um assassinato que ele jura que é inocente. Anos se passam, ele tá na prisão e uma advogada quer fazer uma ação pro bono e tira ele da cadeia. Só que aí começa uma disputa de poder, porque afinal quem foi que matou o cara que morreu? E começam a tentar voltar a acusar o Hugo. E aí você tem os Toy Boys, e você tem os meninos dançando e tirando a roupa, e você esquece, tipo, nossa, quem se importa com esse suspense? Eu só quero ver eles dançando e tirando a roupa, né? Alô? Então, assim, é uma série muito boa, se é que vocês me entendem. Olha, eu confesso que quando eu tava assistindo eu falava, Rafael, meu amorzinho, desculpa, é trabalho, eu preciso assistir essa série. Então, um beijo, Rafael, pela sua compreensão, eu também te amo. Mas enfim, é uma série bem interessante, é bem legal, assim, para quem gosta desse tema um pouquinho mais picante, mais caliente, porque em todos os episódios você tem os meninos dançando, nessa pegada Magic Mike. Então, é assim, para maior de 18 anos, né? Então fica uma dica aqui com ressalvas, beleza? E agora a gente fala de filmes, né? É impossível não falar de 2 grandes produções que estrearam na Netflix também esse ano, em 2020, na verdade, nesse último mês, e que tem roubado assim os comentários na internet e tá fazendo todo mundo ficar assim de queixo caído. O primeiro é A Casa. É um filme de 2020, né? Na verdade, 2019 que tá estreando em 2020 na Netflix. E tem uma pegada, assim, meio Parasita. É, o Parasita, assim, do Bong Joon-ho. O filme que ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro, ganhou a porra toda no ano passado. É a história do Javier. Ele é um cara ali de meia idade, que tem esposa, filho, mora numa casa, assim, deslumbrante, riquíssima, cheia de luxo, cheio de tudo do bom e do melhor.
Só que ele está desempregado e ele não está mais conseguindo manter esse padrão de vida. E aí ele se vê obrigado a se mudar dessa casa, vender o carro, ele está procurando emprego, mas as entrevistas que ele vai, quando consegue numa entrevista, as entrevistas são tipo para pagar um salário muito abaixo do que ele mereceria ou do que ele achava que deveria ganhar, ou um salário assim a nível de estágio, então ele tá puto com isso. Enfim. E ele não quer acreditar que ele tem que abrir mão desse padrão de vida dele, ao qual ele está acostumado. Ele quer esse padrão de vida. E aí ele começa a ficar obcecado com um novo inquilino da antiga casa dele. Então ali, como eu falei, era uma pegada assim meio parasita. Ele começa a ficar obcecado com esse cara, com essa família, começa uma perseguição aí paranoica, psicopata. Mas assim, é um suspense leve, não tem grandes cenas assim de ai meu Deus, eu vou ficar em choque. Então é tranquilinha. Ele é até assim muito linear, não tem grandes reviravoltas na história. Tem até uns elementos que eu achei assim que foram inseridos a troco de nada ali só para desviar a atenção, que realmente não acrescentam muito a história, mas também é um filme, como eu falei, espanhol. É interessante, a tal casa é realmente maravilhosa, assim, de tirar o fôlego. E é um filme que faz você pensar exatamente a pressão social que a gente tem em tentar manter as aparências, né? E essa pressão neoliberal de você estar sempre consumindo mais e ser maior e produzir e parecer que tem uma vida que na verdade você não é. Faz a gente refletir sobre isso, com certeza. Assim como Parasita, Bacurau, enfim, todos esses filmes que tem vindo nessa pegada mais reflexiva. Fica uma dica aí, é um suspense de 1h30, assim, ó, passa rapidinho. E você pode ver à noite que você não vai ficar com medo dele, beleza? E agora tem o filme mais da Netflix aí desse ano, com certeza, sem sombra de dúvida, que é O Poço. É um filme para bugar. Olha, é realmente assim, eu vi algumas teorias sobre o final, sobre o que se trata, não sei o quê. Eu tô aqui tirando minhas conclusões, mas é um filme que, assim, passa-se os dias e você ainda tá digerindo o que tá acontecendo com ele. E quando eu digo digerindo, eu digo literalmente. É uma história muito louca. Conta a história do Goreng. É um rapaz aí também de 30 e poucos anos, eu acho. Ele acorda, assim, no local, ele tá desacordado, ele acorda e ele tá, tipo, num cômodo em que é meio confinado. Você tem uma pessoa deitada de um lado, você tem uma outra pessoa deitada do outro, e no meio desse cômodo tem um buraco que liga todos os cômodos, é como se fosse um prédio. E ele olha para cima, ele olha para baixo, e são andares infinitos que você não tem nenhuma previsão de quando termina e quando começa. E através desse buraco desce uma mesa enorme com um banquete assim sensacional. Só que as pessoas vão comendo de acordo que essa mesa vai descendo para o seu andar. O problema é, como vocês podem imaginar, quando você está nos andares de cima, você come mais. E quando você está nos andares de baixo, você come as sobras. É um filme assim que faz uma crítica social terrível, pesadíssima. Você tem cenas assim que realmente são de revirar o estômago em todos os sentidos. Então, assim, não é um filme para você ver à noite, mas é um filme importante, é um filme em espanhol também. Vai fazer você bugar real, vai fazer você refletir muitas coisas sobre a vida, sobre Deus, sobre conflitos sociais, sobre o que é de fato importante na vida, enfim. Olha, eu acho até que merece um vídeo só sobre o poço aqui. O que vocês acham? Quem aí já viu? Deixa um comentário aqui. Por fim, mas não menos importante, eu vou falar de duas séries que são muito famosas na Netflix e que estão parte de um mesmo universo criado pelo Alex Pinha. Eu confesso que eu acho que o Alex Pinha é tipo o bambambam bam, bam agora da Espanha, de Netflix, de séries assim viciantes. Porque ele criou Vis-a-Vis e La Casa de Papel. Pois é. Em Vis-a-Vis, são 4 temporadas e começou lá em 2015, produzido, chegou tudo na Netflix recentemente. Conta a história da Macarena, que é também uma jovem que se apaixona por um cara, o cara usa ela como laranja, ela acaba sendo presa, vai ser confinada
num local, na prisão, na Cruz del Norte. E dentro dessa prisão tem as histórias das outras detentas e como que ela vai se transformando dentro desse universo de confinamento. É uma história de detenção feminina, então aborda todo esse universo, história de superação, sororidade, depressão, resiliência, enfim, luta. É uma série viciante. Você tem umas duas personagens assim que são extremamente viciantes, que é a Macarena, Macarena é chata. A Zulema e a Sarai. Que, aliás, Sarai nada mais é do que a nossa querida Nairobi, de La Casa de Papel. Inclusive, também a Zulema também vai participar da terceira temporada da Casa de Papel. E a Casa de Papel é essa série que a gente não precisa explicar muito, né? Na verdade, as duas primeiras temporadas têm uma história, que são 9 ladrões que, a mando do professor, tentam assaltar a Casa da Moeda da Espanha. E agora, nessa terceira temporada, a gente já tá indo para uma outra pegada, né? E agora a quarta temporada vai chegar, tentando encerrar essa segunda história com os mesmos personagens, mas assim, são séries viciantes que você com certeza termina de assistir hablando espanhol, assim, como que, pero que sí, pero que no, ai que lindo, ai meu amor, é bem assim mesmo. Então, todas essas dicas que eu dei aqui pra você são séries muito legais, filmes muito interessantes, que não só te faz refletir sobre muitas temáticas e te toca de várias maneiras distintas, mas, como eu falei, acima de tudo, tira um pouquinho ali de Hollywood e faz você refletir sobre a produção de outros países, como a Espanha, em outras línguas, que é fundamental. Recomendo que se assista na língua original com a legenda, até para você ir praticando ali o seu espanhol, beleza? Muy bien, muchas gracias por todo, dá su like aqui em mi vídeo, compartilha com tus amigos y inscríbete acá en Cabine Secreta, ¿vale? Un beso, muchas gracias y seguimos juntos.